Glória a Deus, aleluia. Mais uma tarde de bênção, mais uma tarde de vitória na presença do nosso Deus soberano. Mais uma tarde de conquista, mais uma tarde de avanço, aleluia, né? Onde nós estamos nesses 21 dias orando, buscando a presença do nosso Deus, buscando a soberania do nosso Pai Celestial, amém? E você é bem-vindo, você que está chegando conosco, seja pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus te abençoe. Você está no canal cristão. Aqui tem palavra, aqui tem oração. Canal Pastora Núbia Souza, de Macapá, Amapá. É um prazer receber você aqui, te conhecer um pouquinho. Coloque seu nome, a cidade da onde você está falando, para que eu possa te conhecer, para que eu possa saber por quem que eu estou intercedendo nesse canal de oração. Quero começar essa live orando, buscando a presença do Senhor Jesus. Quero pedir também muito o teu compartilhamento, o teu like. Quero pedir muito que você nos apoie, nos ajude no crescimento dessa obra, desse trabalho, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, Pai, Deus eterno de glória, Senhor, que nesta tarde, nesse horário, Senhor, do meio-dia, o Senhor seja conosco, Pai, Senhor, com a nossa vida, com a nossa família, e que o Senhor Jesus Cristo esteja à nossa frente, nos conduzindo, nos guardando, nos restaurando a nossa vida, a vida de todas as pessoas da terra, Pai, que necessitam de oração. Pai, cubra a nossa vida, a nossa família, Senhor. Pai, nós oramos, declarando o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, Tu és o nosso defensor. Tu és aquele que segura, Senhor, nas nossas mãos e nos conduz pela vida. Senhor, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos defenda daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Pai, oramos para que o Senhor cubra com seu precioso sangue a nossa família, os nossos filhos, e que o Senhor possa estar continuamente falando conosco. Pai, eu oro para ouvir a Tua voz, eu oro pedindo ao Senhor, fale conosco, declaramos a nossa dependência total e completa diante de Ti. Consagro, Senhor, essa tarde, Senhor, Pai amado, desse dia ao Senhor, para que essa tarde seja uma bênção, seja uma tarde leve, seja uma tarde de boas notícias, seja uma tarde de vitória, seja uma tarde, Senhor, de livramento, em nome de Jesus. Senhor, desfaça o laço do passarinheiro, as armadilhas do inimigo. Pai amado, toda maldade, ódio, crueldade, todo tipo de intento, como Davi orou no Salmo 23, Senhor, como tem aumentado o número dos meus adversários no Salmo 3, mas o Senhor é o meu escudo, aquele que levanta a minha cabeça. Meu Deus, nós cremos, coloca a Tua mão sobre a nossa vida, coloca a mão de favor sobre nós, declaramos a nossa total e completa dependência de Ti, Senhor. Eu oro, meu Pai, em favor de todo aquele que chegou doente nesta oração, todo aquele que chegou fisicamente enfermo, emocionalmente doente, para que seja curado. Nós dizemos ao câncer, à fibromialgia, a todo tipo de doença crônica, a todo tipo de alergia, a todo tipo de artrite, artrose, reumatismo, problemas no coração, na coluna, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Tu tens todo o poder. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Senhor, chamamos a Tua presença poderosa, para que a presença de Jesus venha, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Oro também por mulheres que não conseguem engravidar, para que o poder de Deus venha sobre a vida delas, que o Senhor opere um milagre na vida delas. Eu oro, Senhor, por mães que estão orando por filhos, filhas, por pessoas que estão orando, por pessoas próximas, que precisam de um milagre, que precisam de uma
uma resposta de Deus. Senhor, toque com o teu poder, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, desanimados, depressivos, que toda depressão vai embora, que toda ansiedade vai embora, todo peso que essa pessoa sente, todo cansaço extremo, exaustão, seja removido desta hora, Pai amado, como se remove uma roupa, em nome de Jesus, que todo o mal, tudo aquilo que é, Senhor, Deus, maligno, espiritual, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é desta pessoa, tudo aquilo que não é desta mulher, deste homem, que seja removido em nome de Jesus, e que dentro dessa casa habite a paz, dentro dessa casa habite a presença de Jesus. Oramos, Pai, pelos empreendedores, por aqueles que têm negócios, por aqueles, Pai, que se preocupam, por aqueles que têm grandes desafios financeiros, por aqueles, Pai, que tem que pagar salários, que tem que pagar boletos, que precisa de uma bênção, que precisa de uma intervenção, que estão orando pelos grandes negócios, que estão orando pelas grandes oportunidades, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor traga a realização, Pai, que essa pessoa está pedindo em nome de Jesus, a providência para a vida dela. Traga o teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos que tudo que está nas nossas mãos prospere, tudo que está nas nossas mãos multiplique, que tudo que está nas nossas mãos cresça, avance e se torne para a glória de Deus. Pai, por isso, Senhor, eu oro por essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está pedindo a Deus um serviço, está pedindo a Deus uma luz, essa pessoa, Pai, que está numa dificuldade financeira e que precisa, meu Pai, de uma nova estação, precisa, Senhor, de uma saída. Eu oro pedindo a Ti, meu Pai, um caminho para ele, para ela. Senhor, Tu és o Deus que abre caminhos, em nome de Jesus. E essa pessoa que está com excesso de preocupação, Senhor, que anda extremamente sobrecarregada e que o inimigo tem, Senhor, Pai amado Deus, atingido, Senhor, tentando mantê-la cativa em pensamentos repetitivos, em nome de Jesus, que toda batalha na mente cesse agora, renda-se ao poderoso nome de Jesus, e nós profetizamos que essa tarde será uma tarde abençoada, será uma tarde próspera, será uma tarde abundante, Deus, de alegria, de paz no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Declaramos o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele descansarei. Aleluia, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor me deu uma palavra, né, neste horário. Eu quero poder compartilhar com você uma palavra que vai mudar, né, a tua forma de pensar, a forma como você tem nesses últimos tempos pensado,
né? Talvez até em desistir, em parar. Mas eu creio que você vai sair daqui com um entendimento diferente daquilo que o Senhor tem para com você, em nome de Jesus. Eu quero poder continuar o que eu comecei ontem, falando no horário das 18 horas, né? E hoje eu quero continuar falando, né, sobre uma mentalidade adaptativa nesse horário do meio-dia, nessa campanha de Daniel. Toda pessoa que quer ter uma mentalidade que rompe, né, que vai rompendo, vai avançando, uma mentalidade que avança, uma mentalidade que a leve a alcançar novos níveis, né? Ela precisa ter essa capacidade de se adaptar. E às vezes a gente tem dificuldade quando troca a liderança no trabalho, quando você tem um novo chefe, quando o outro pastor assume a igreja, né? Quando as coisas não estão, né, do jeito que você está acostumado na sua casa, né? Você tem que se mudar para uma outra casa ou para uma outra cidade ou até mesmo para um outro país. Toda adaptação ao novo, ela passa por desafios, né? E não é fácil, né? A gente se adaptar, ainda mais depois de uma certa idade, né? Onde você tem já um hábito e de repente tudo muda na sua vida, mas o ser humano é extremamente adaptável, irmãos. Só que nós temos que nos adaptar segundo a vontade de Deus. Também para aquilo que é propósito dele, para a nossa vida. E às vezes nós estamos de alguma maneira rejeitando a vontade de Deus, porque não estamos conseguindo nos adaptar. E eu sei, às vezes você fica vários anos em um lugar, você fica vários anos fazendo a mesma coisa e depois você tem que se adaptar a uma coisa que você não está acostumada. E eu creio que você que está aqui comigo, você está porque Deus, Ele deseja falar com você. Deus deseja fazer você romper, né? E alguns impedimentos precisam ser tirados do nosso caminho, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, né? E em Gênesis capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, né, para uma terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão para sair. E a grande pergunta é: por que Deus fez isso? Se Abraão estava confortavelmente bem ao lado do seu pai, ao lado do seu irmão, com a sua família, estava tudo bem na vida dele, mas de repente Deus diz para ele: sai daí. Existem níveis de visão que você nunca desenvolverá permanecendo sempre no mesmo ambiente. O Abraão que foi chamado quando estava na casa do pai dele, de Gênesis 12, é muito diferente do Abraão nos próximos capítulos que nós vamos ver. Ele se torna alguém totalmente diferente porque ele obedeceu uma direção de Deus, um Deus que ele nunca tinha ouvido. Mas agora um Deus que ele passou a ouvir. Deus fala com Abraão, Deus se revela a Abraão, né? E se adaptou ao que Deus pediu para ele. Quando mais para frente, Abraão já tem um filho da promessa junto com ele, Isaac. Deus vem a ele, né? Deus vem a ele, né? Para o provar, aleluia, né? A sua obediência, para provar o seu coração. E diz: Abraão, eu quero que você me entregue seu filho. Abraão prontamente disse: sim, Senhor. Ele não sabia se Deus de fato estava falando sério, se aquilo era um teste da sua fé. Ele não sabia, mas eu vejo um Abraão que não era resistente a se adaptar à vontade de Deus, ao chamado de Deus, a uma realidade. Não era resistente a se adaptar a uma direção de Deus. Tem gente que está relutando contra a vontade de Deus. Tem pessoas lutando e estão perdendo anos e anos de algo maravilhoso que Deus poderia já ter feito e Deus ainda não fez por causa da desobediência. Abraão, irmãos, só para nós entendermos, pai de Abraão, né? Ele adorava a outros deuses. Então eles eram ensinados a adorar deuses pagãos,
Deus que tinha olho, mas não enxergava, boca, mas não falava, ouvido, mas não ouvia. E agora Deus começa a mudar tudo isso na vida de Abraão, fazendo primeiro ele ouvir a sua voz e obedecer. Então Abraão ouviu e obedeceu. Abraão tinha um coração aquebrantado, um coração sensível à presença de Deus. E é um coração assim que nós devemos pedir a Deus: Senhor, me dá um coração sensível ao teu espírito. Me dá um coração sensível à tua voz. Quando o Senhor falar comigo, eu ouvir, obedecer, temer, ter o temor, a obediência. Nós precisamos ter uma adaptabilidade, né? É uma palavra um pouco complicada de se pronunciar, né? Muito grande no nosso caminho, né? Aqui na Terra. Devemos aprender a nos adaptar. E é difícil você adaptar uma cultura, você se adaptar a uma comida de um lugar diferente, com as pessoas de um lugar, porque a gente gosta da casa da gente, a gente gosta do lugar. Você sai ali, você vai resolver algo, você vai no centro, mas você já vai pensando: ai, veja a hora de voltar para minha casa. Você vai trabalhar, mas você pensa em voltar para o seu cantinho, né, o seu conforto, né? Então, a gente gosta das pessoas que já fazem parte da vida da gente. E às vezes Deus mexe com a nossa vida, nos tira de meios, de grupos, de pessoas, de amizades. Deus vai mudando até os nossos vínculos de amigos, né? Vai chegando pessoas novas, diferentes na nossa vida. Abraão, ele cresce espiritualmente, ele cresce na fé, ele prospera tudo, porque ele aprendeu a se adaptar em todo lugar que Deus o conduziu. E você vai ter que aprender a se adaptar, né? Eu vejo, irmãos, que tem pessoas que querem muitas das vezes desistir de uma porta que foi aberta por Deus, porque é difícil a adaptação. Pensa logo em parar, pensa logo em desistir, né? Pensa logo em pedir as contas. Ela tá num novo trabalho, ela tá morando no país, ela tá morando numa nova cidade, tudo é novo. Tudo é diferente para ela, né? E tem essa dificuldade de adaptação. Abraão precisava aprender a viver sem todas as respostas. Deus não entregou um mapa completo. O Senhor só disse para ele: eu te mostrarei. Isso exigia muita adaptação, viu, amados? Muita adaptação. Por onde? Para alguém que já tinha as coisas tudo pronta, tudo já ok na vida dele. Agora tinha que sair por uma palavra e ainda não tinha nenhum mapa completo, né? O Senhor disse para ele: eu te mostrarei. Oh, aleluia! Olha já o nosso GPS no nosso caminho, né? Jeová Rafá. Isso é adaptação no mais alto nível. É quando as coisas não estão totalmente claras, é quando você não está em todas as respostas, né? Você anda, né? E o aplicativo está ali falando, né? Dobre na rua tal, dobre não sei o que, e vai e dá todas as coordenadas. Assim eu vejo Deus na vida daquele que é guiado pelo Espírito, na vida daquele que obedece, daquele que é guiado pela voz do soberano Deus. É quando você não tem todas as respostas, você não sabe, você está aprendendo agora a dirigir. E você não conhece todas as ruas, avenidas, né? Quais as entradas e saídas que você tem que fazer, e você tá ali apreensivo, mas você tá na obediência, né? O GPS vai me ajudar, vai me dar as coordenadas, eu vou conseguir em nome de Jesus. É quando você não sabe, né, o porquê de algumas coisas que Deus está fazendo, que Deus está mexendo na sua vida. Quando Deus, irmãos, me trouxe para morar em Macapá, que eu não sou eu não nasci aqui, né? Foi realmente um grande desafio para mim, mexeu muito comigo, né? A minha vontade era retornar para o outro estado que eu morava, voltar para as minhas origens, para as pessoas que eu já estava acostumada, para a igreja, para os irmãos, meu pastor. Nossa, irmãos, como eu sofri mesmo. Sentia saudade. Eu me via no culto lá, cultuando dentro de uma outra igreja, mas eu morrendo de saudade da minha igreja.
dos meus irmãos, da rua, das pessoas com quem eu morei tanto tempo. Então, amados, é uma adaptação, mas o Senhor me ensinou, fechando as portas, tirando os acessos. Teve momentos que chegou diante de mim convite, bora, eu pago a tua passagem, vamos voltar. E o Senhor dizendo, não, tu não volta, porque eu tenho um propósito contigo neste lugar. E ai de ti, se tu desobedecer, se tu levantares teus pés, ai de ti. O Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. E o Senhor mostrou que Ele era Deus na minha vida. Se eu tentasse levantar meus pés do lugar onde Ele me trouxe para trabalhar na minha vida, onde Deus tinha uma grande obra, e ainda tem, porque eu ainda estou aqui. Então, se eu ainda estou aqui em Macapá, é porque Deus ainda tem coisas ainda na minha vida. E o dia que acabar aqui, Deus tem outro ambiente, tem outro lugar, não sei, está nas mãos de Deus. Então, assim, né, aos poucos a gente começa a se adaptar, porque o ser humano consegue se adaptar. É difícil, mas é possível. Você tem que entender que cada passo exige uma sensibilidade da sua parte, de entender o que Deus está pedindo, de que façamos, né? De que entreguemos o nosso coração, de confiar num plano maior, né? De entender que Deus fez as coisas pelo melhor e não pelo pior. Toda vez que Deus trouxe uma mudança na minha vida, foi para o meu melhor. Hoje eu entendo isso. No momento, eu não entendia, irmãos. Teve coisas que eu pensei, por que, meu Deus? Né? Por quê? Mas cada mudança exige fé. Exige muitas vezes um entendimento errado, que a porta, né? A porta fechada, a porta que Deus fechou, significa que a vida acabou, né? É aquela mentalidade, sabe, melancólico, né, de que tudo tá dando errado, então é o meu fim, eu vou morrer, eu vou perecer. Mas na verdade, quando Deus te movimenta de um lugar para o outro, não é que a vida acabou, é que agora você vai viver algo novo, né? As pessoas, elas tendem a sempre pensar que aquilo que elas viveram é o melhor que elas poderiam viver, quando Deus nos mostra que, na verdade, o melhor ainda sempre está por vir, ainda está por chegar. Então nós não podemos ter uma visão negativa das coisas, nós temos que ter uma visão segundo Deus, porque quem caminha com Deus vive o extraordinário, né? Eu gostaria que você escrevesse agora aqui nos comentários. Escreva, você que está aqui comigo nos comentários, você que está visualizando, entra aqui para comentar, entra para declarar em nome de Jesus. Quem caminha com Deus vive o extraordinário, porque vocês vão viver o extraordinário em nome de Jesus, amém? Se adapte a uma direção, a um lugar que Deus colocou. Aprenda a se adaptar, né? Olha, eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui que estão tendo dificuldade em se adaptar. E eu vou dizer uma coisa para você mesmo. Qualquer tipo de mudança que você queira para o seu futuro depende da maneira como você vai se adaptar agora ao que Deus te colocou. Porque Deus não vai te honrar, não vai mudar coisa na tua vida enquanto você não aquietar o teu coração aí, aonde você está, né? Essa inquietação, essa reclamação constante, essa insatisfação que você tem, né, em relação a esse lugar, em relação às pessoas, né, vai travar a sua vida, vai travar. Então, já declare, escute muito bem, né? Porque eu não estou aqui por vontade própria, né? Estou aqui por uma direção de Deus. Foi Deus que me colocou aqui para falar com você. Foi Deus que me colocou aqui para ser uma voz, para ministrar ao teu coração, para te ensinar um caminho, para te ensinar o que é e o que não é. Então você tem que ter um discernimento espiritual maior do que você está vivendo, né? Por isso eu quero que você entenda que quando você entende que Deus está com você em meio a essa adaptação,
você descansa o seu coração, porque você sabe que se Deus está com você, Ele vai te ajudar a se adaptar. Ele vai te ajudar a lidar com esse momento difícil, né, da sua vida, que você está vivendo, mesmo que você não saiba o porquê, mas que você tenha todas as respostas, né? E como eu disse, se você está numa direção de Deus, a presença dele está com você, está tudo certo. Está tudo certo. Uma mente rígida, ela vai dizer assim: tem que ser do meu jeito. E Provérbios capítulo 3, versos 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que entender, existe uma batalha na mente para você não se adaptar. E existe. Eu sei o que é isso. Estou falando por experiência. Grande parte do nosso sofrimento emocional não nasce apenas do que aconteceu, nasce daquela frase: isso não deveria ter acontecido. Quantos de vocês já pararam por algum momento para declarar isso? Isso não deveria ter acontecido, isso não deveria estar assim, né? Eu era bem mais feliz lá no outro lugar, estava eu, né? Talvez eu estivesse falando com imigrantes que estão em outro país e você pense assim: puxa, talvez tomei uma decisão errada. Mas escute, se você ouviu a voz de Deus, se você sentiu Deus falar com você, então eu não creio que você está numa direção errada. Eu creio que você está com problemas de adaptação, né? E realmente, cada lugar tem as suas regras, cada lugar tem as suas leis, cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem um ritmo. Se você não entrar no ritmo daquele lugar, dificilmente você vai conseguir romper naquele lugar. Então essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Eu quero poder orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa tarde gloriosa, eu quero interceder por cada vida, cada pessoa que chegou até aqui, que estão com dificuldade em uma adaptação, em um plano, em um projeto teu na vida desta pessoa. E que muitas das vezes ela tem tentado recuar, fugir, sair, meu Pai. Deus, tem muitas das vezes eu até questionado, reclamado, Senhor, tem falado, Senhor, que ela não aguenta mais, que a vontade dela era sair deste lugar, era mudar, Senhor, de endereço, era, Senhor, Pai amado, sair deste trabalho, desta situação. Eu sei que não é fácil a adaptação, meu Pai, ao que o Senhor muitas das vezes quer trabalhar em nós, algo, uma jornada, uma obra, Pai, mas trabalhe em nossa vida, para que possamos viver o teu extraordinário, viver um maior, planos maiores teus sobre a nossa vida, Pai. Aquieta o nosso coração, tira toda a pressa, toda agitação, todo medo, toda inquietação, caia por terra no nome de Jesus, Pai. Mas que nessa tarde o Senhor possa estar entrando com uma grande obra, Pai, aqui. Entra com uma grande obra, Senhor, em nossas vidas, aonde precisamos nos adaptar a esse momento, a esta vida, a esta situação, para vivermos algo novo, ouvirmos melhor a tua voz e obedecermos. Aquieta em nós toda a pressa, toda a agitação, todo o nervosismo, todo o medo, Pai, caia por terra no poderoso nome de Jesus. Visita cada filho teu que está aqui nos comentários, que estão com seus pedidos de oração. Visita, Pai, cada petição, cada clamor, cada necessidade, cada aflição, Pai, nessa tarde. Deus, conceda a vitória. Estamos aqui, Pai, em mais um dia de oração, nesses 21 dias que se encerrará dia 22, mas eu creio na tua grande obra poderosa ao nosso favor, na nossa vida, e que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos capacitando, Pai, para vivermos o teu melhor, Pai. Faz conforme a tua vontade soberana, meu Pai. Nos direciona, fala conosco, Paizinho, e que o nosso coração esteja apto a ouvir e a obedecer. Pai, assim abençoa aqueles que estão enfermos, cura, restaura os doentes. Oramos por portas abertas, provisão, causas liberadas. Senhor, Pai, esse sistema, Senhor, que vem só para querer dificultar as causas, as situações, aposentadoria, benefício do teu povo. Essa pessoa que está com
uma pendência e precisa quitar, pagar. Senhor, traz favor a esta pessoa. Essa pessoa que tem valores para receber esse mês de julho, mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Meu Senhor, Pai, trabalha a favor do teu filho para que essa liberação aconteça, para que saia do caminho toda enrolação, tudo aquilo que vem para prejudicar, meu Deus. Pai amado, no nome poderoso de Jesus, entra a favor, Senhor, do teu filho, da tua filha nesta causa, nessa equiparação salarial, nesta, Senhor, Pai amado, causa na justiça, causa trabalhista, Pai, do teu servo, da tua serva que ora, Pai, que eu estou aqui intercedendo por essas causas, porque eu creio no mover, eu creio no agir do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração. Deixa Deus trabalhar a teu favor. Se sinta ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tenha uma tarde muito abençoada, em nome de Jesus. Amém.